Depois de um início perfeito, o Real Madrid sofreu a primeira queda na nova temporada da La Liga e justamente no Derby de Madrid. Pois é, a equipe de Xabi Alonso que adentrou a sétima rodada registrando 100% de aproveitamento foi literalmente atropelada pelo Atlético de Madrid por 5-2 em uma derrota que já levanta uma série de questionamentos. Dentre os principais, o que esse resultado diz sobre o trabalho de Xabi Alonso e sobre as reais forças do Real Madrid na temporada 2025-2026? Me conta a sua opinião aí na caixa de comentários. Já fortalece com aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo pra galera que assim como você também é fã de futebol internacional e ative o sininho das notificações para você receber um alerta todas as vezes que um novo conteúdo for ao ar. Bora lá então falar sobre a primeira derrota do Real Madrid na temporada 2025-2026 da La Liga e o impacto que essa acachapante goleada no estádio Metropolitano pode causar pelos lados do Santiago Bernabéu. Solta a vinheta. Bom, embora assinalando 100% de aproveitamento antes da bola rolar ali pela sétima rodada da La Liga, o Real Madrid entrou em campo pressionado para encarar o Atlético de Madrid no primeiro derby de Madrid da temporada 2025-2026. Afinal, todas as 6 vitórias conquistadas pelos comandados de Xabi Alonso nos jogos que antecederam o clássico foram diante de oponentes que figuram ali na parte intermediária ou inferior da tabela da La Liga, isto é, contra adversários de menor nível técnico. E com exceção ao mais recente triunfo frente o Levante, em todos os demais o Real Madrid venceu, mas não convenceu. Algo que também ocorreu na estreia dos merengues na nova edição da Champions League, em que eles derrotaram o Olympique de Marseille por 2-1 de virada no estádio Santiago Bernabéu, através de um pênalti bastante questionável que eu, por exemplo, jamais marcaria. E cara, o que podemos tirar como conclusão de maneira muito precoce ainda desse início de trabalho do Xabi Alonso no Real Madrid é que a equipe vem iniciando muito bem as partidas, mas ao mesmo tempo não é capaz de manter a intensidade e tampouco a regularidade ao longo dos 90 minutos e consequentemente acaba caindo de rendimento no segundo tempo das partidas, em especial no final dos jogos. Isso se tornou uma constante, o que deve-se ao fato dessa drástica mudança no estilo de jogo do Real Madrid, já que o Xabi Alonso é adepto a uma abordagem de jogo completamente diferente em comparação ao antecessor Carlo Ancelotti. Para quem não sabe, o treinador espanhol é simpatizante a um estilo de jogo ofensivo baseado na pressão em linha alta, na forte marcação para recuperar a bola do adversário, de preferência próximo ao gol ali, enquanto o treinador italiano adotava uma postura mais conservadora, né, atuando em bloco médio, exercendo maior pressão ali na fase defensiva a partir da faixa central do campo, no estilo de jogo posicional. Portanto, trata-se de uma abrupta mudança de filosofia que realmente demandará um certo tempo para os jogadores do Real Madrid assimilarem. Então, cara, diante disso tudo, é óbvio que os olhares dos torcedores madridistas estavam voltados única e exclusivamente ao Derby de Madrid, o primeiro verdadeiro teste de fogo do Real Madrid na temporada 2025-2026 da La Liga. Por outro lado, o Atlético de Madrid também chegou ao clássico precisando se provar depois de um início de temporada bastante aquém das expectativas. Inclusive, eu gravei um vídeo há 2 semanas aqui no nosso canal explicando em detalhes esse começo irregular do Atlético de Madrid na temporada 2025-2026, expondo ali todos os questionamentos em torno do trabalho do treinador Diego Simeone, o alto investimento realizado pelo Atlético de Madrid, que ainda não surtiu o efeito esperado, enfim, tá tudo meramente detalhado ali no vídeo, caso você tenha interesse, é só ir lá assistir, até porque tá super atualizado ainda, o cenário não mudou muito. Lembrando que esse foi o clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid de número 243 ao longo da história, sendo o primeiro entre eles no estádio Metropolitano desde que o Atlético de Madrid foi eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final da Champions League, depois daquela polêmica disputa de penalidades com o Julián Álvares dando 2 toques na bola, que resultou na eliminação do Atlético em pleno
Estádio Metropolitano. Então existia todo um clima de vingança no ar nesse primeiro encontro entre eles nessa nova temporada, e também foi o primeiro derby de Madrid de Xabi Alonso no comando técnico madridista. E apesar da significativa vantagem do Real Madrid no histórico do derby de Madrid, seja em termos gerais com 118 vitórias, seja nos registros da La Liga com 91 triunfos, é importante destacar que o Real Madrid não vencia o Atlético pela competição há exatos 3 anos. Pois é, um longo tabu que continuará assombrando o Real Madrid no mínimo até março do ano que vem, data do próximo encontro entre Real Madrid e Atlético de Madrid, válido pela La Liga. Isso porque nesse último, o Atlético de Madrid não apenas venceu, como goleou o Real Madrid por 5-2 no Estádio Metropolitano, com direito a uma virada ainda dentro da partida. Na realidade, os anfitriões abriram o marcador com Robin Lenormand aos 14 minutos de partida, mas sofreram a virada ainda no primeiro tempo devido aos gols de Kylian Mbappé e Arda Güler. Contudo, nos acréscimos da etapa inicial, o atacante Alexander Sørloth do Atlético de Madrid igualou novamente o placar. Já no segundo tempo, Julián Álvares 2 vezes e Antoine Griezmann marcaram os gols que determinaram a goleada do Atlético por 5-2 sobre o desfigurado Real Madrid, que perdeu completamente a competitividade depois das mexidas de Xabi Alonso. A propósito, novamente pudemos notar Xabi Alonso mudando o esquema tático do Real Madrid, desta vez utilizando o 4-2-3-1 contra o Atlético de Madrid, promovendo a entrada de Jude Bellingham na equipe para jogar como meia centralizado, deslocando Arda Güler para jogar aberto pela direita, onde estava atuando até então Franco Mastantuono, que foi para o banco de reservas, e Vinícius Júnior aberto pela esquerda, enquanto Federico Valverde e Tchouaméni formaram a dupla de volantes. Quer dizer, uma composição bem diferente em comparação à da partida anterior, contra o Levante, na minha opinião, a melhor realizada pelo Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso até o momento, na qual os merengues atuaram no 3-4-2-1 com Asensio, Royce e o lateral esquerdo Carreiras compondo a linha de 3 zagueiros do time, Mastantuono, Valverde, Ceballos e Fran Garcia mais à frente, no meio campo, à medida que Arda Güler e Vinícius Júnior jogaram como meias atrás do atacante Kylian Mbappé, a referência do time no ataque. Inclusive, o jogo contra o Levante foi o primeiro que Xabi Alonso armou o Real Madrid para jogar com 3 zagueiros nessa nova temporada da La Liga. Até então, ele vinha variando aí entre o 4-3-3, o 4-4-2, o 4-2-3-1, mas nunca utilizando formações com 3 homens na defesa, o que era assim esperado depois do êxito alcançado pelo Bayer Leverkusen, jogando no 3-4-2-1 sob o comando do treinador espanhol, o que demonstra, dentre outras coisas, que o Xabi Alonso ainda continua meio perdido, não achou a formação tática ideal para implementar ali no Real Madrid, então ele segue fazendo testes para ver o sistema tático que melhor se enquadra aí a sua característica de jogo. Outro ponto que comprova isso é a minutagem dos jogadores do Real Madrid, já que o técnico de 43 anos de idade vem rodando bastante o plantel, algo que ele definitivamente não fazia no Bayer Leverkusen, onde na verdade ele tinha uma base sólida formada por Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Jeremy Frimpong, Alejandro Grimaldo, Granit Xhaka, Robert Andrich e Florian Wirtz, que atuavam em praticamente todos os jogos. Por sinal, o detalhe que mais chama a atenção nesse quadro de minutos dos jogadores do Real Madrid na temporada 2025-2026 é a ausência do Rodrigo, por exemplo, nesse demonstrativo que eu deixei na tela, porque ele ocupa apenas a 19ª colocação entre os jogadores com mais minutos em campo pelo Real Madrid até aqui na temporada, assinalando míseros 284 minutos em ação, estando atrás, por exemplo, do recém-promovido ao time principal Gonçalo Garcia, ao reserva Brahim Dias, ao próprio recém-contratado Franco Mastantuono. Então, todos esses jogadores já jogaram mais que o Rodrigo nessa temporada, e isso considerando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, senão a minutagem do Rodrigo seria ainda menor. Isso acontece porque o Rodrigo perdeu espaço após a saída de Carlo Ancelotti, a chegada de Xabi Alonso, e o treinador espanhol entende que o Vinícius Júnior e o Rodrigo jogam exatamente na mesma posição, abertos ali pela esquerda no ataque, então
não tem como ambos jogarem juntos na equipe. Quando o Rodrigo joga, o Vinícius fica no banco. Quando o Vinícius joga, o Rodrigo fica no banco. Isso ocorreu, por exemplo, na partida contra o Olympique de Marseille. O Rodrigo iniciou a partida entre os 11 titulares do Real Madrid, o Vini ficou no banco. Naquele momento, o Xabi Alonso compreendia que o Real Madrid deveria priorizar a parte defensiva. E aí o Rodrigo vem à tona porque ele recompõe melhor a defesa, fecha melhor o corredor, ali dá um suporte maior para o Carreiras ali do lado esquerdo. Já o Vinícius Júnior é um jogador que trabalha melhor ofensivamente, é um cara agudo, dá maior profundidade para o time, é muito bom num contra um, enfim. Quando o Real Madrid tem uma proposta mais ofensiva, é o Vinícius que começa as partidas. Eu acho que essa será uma tônica aí ao longo desse trabalho do Xabi Alonso no Real Madrid. Cabe ao Rodrigo e ao Vinícius Júnior entenderem essa situação. Em contrapartida, quem continua voando no Real Madrid, independente da troca de treinador, de sistema tático, de temporada, responde pelo nome de Kylian Mbappé, autor de 10 gols e uma assistência em 8 aparições até aqui na temporada, registrando assim uma média superior a 1 gol por partida. Obviamente, as boas atuações e os gols do craque francês vêm sendo fundamentais para o Real Madrid, que viu a pressão aumentar pelos lados do Santiago Bernabéu após a goleada sofrida no Derby de Madrid. E olha que não estamos nem perto do momento mais crucial da temporada, ou seja, a sua segunda metade, começando ali pela Supercopa da Espanha, onde o Real Madrid terá o Atlético de Madrid na semifinal, seguida da fase mata-mata da Champions League, além da reta final da La Liga. Ali sim, verdadeiramente, Xabi Alonso enfrentará os seus maiores desafios no clube espanhol, por mais que depois dessa próxima data FIFA de outubro, o Real Madrid tenha dificílimos embates contra Juventus, Barcelona, Valência e Liverpool. Então, que a perda da invencibilidade na La Liga marcada pela acachapante goleada sofrida no Derby de Madrid, ao menos sirva como um choque de realidade para Xabi Alonso corrigir erros, realizar mudanças necessárias, adotar novas estratégias e, principalmente, acelerar o processo de reconstrução do Real Madrid para que o drama vivido nessa última visita ao estádio metropolitano não se repita novamente no momento mais importante da temporada.